Ontem foi revelado mais um crime do Bolsonaro, mais um entre tantos, do Jair Bolsonaro. Tem tantos Bolsonaros cometendo crime que a gente fica até confuso qual é, né? E é o crime de obstrução de justiça. Ele cometeu esse crime, inclusive, antes dele se tornar presidente, poucos dias antes. Obstrução de justiça é quando alguém se coloca no caminho da justiça, atrapalha uma investigação, atrapalha a ação da justiça. E foi isso que o Bolsonaro fez em dezembro de 2018. O Jair Bolsonaro, ele instruiu o Fabrício Queiroz a não ir ao depoimento dele no Ministério Público explicar o esquema de rachadinha. Então isso é obstrução de justiça. Você não pode instruir uma pessoa a ir ou a não ir num depoimento, ainda mais quando o Jair Bolsonaro, até então, ele não era parte, ainda não é parte do processo. E o processo envolve o filho dele. Quando ele instrui o Fabrício Queiroz a não ir no depoimento, ele está cometendo crime grave de obstrução de justiça, porque o que ele quer, na verdade, é que a justiça não consiga investigar isso a fundo. Isso é crime. É crime da cadeia. E anota o que eu estou dizendo. O Bolsonaro, ele vai sair da cadeira de presidente direto para o banco dos réus. E a chance dele ser preso no futuro é muito grande. Só depende da justiça querer. E o Bolsonaro não tem cacife político como alguns outros, como Aécio Neves, como Michel Temer. O Bolsonaro não tem isso. Esses grupos de tucanos, do MDB, que a gente está acostumado a lidar na direita, são os grupos de direita, eles estão há décadas aparelhando todo o sistema público, todo o judiciário, a Polícia Federal e tudo, para o lado deles. O Bolsonaro não está. O Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Baixo clero quer dizer um deputado que não era líder de comissões, não tinha influência sobre outros deputados, não tinha nada. Era só um deputado que estava ali praticando um esquema de funcionários fantasmas com o filho dele, colocando os filhos dele na política para roubar mais e mais. E aí ele foi alçado com a ajuda das redes sociais e com um grande esquema de comunicação muito bem feito, que eu falo aqui sempre, ele foi alçado à presidência. E agora ele está tentando aparelhar muita coisa, mas a partir do momento que ele perdeu o poder, esses aliados que colaram nele desgrudam dele na mesma hora e vão traí-lo, assim como muitos já estão desgrudando dia após dia. Alguns talvez porque estão percebendo que ele é um bandido e tinham sido enganados, na cegueira do antipetismo foram enganados, e outros, como João Dória, por exemplo, que era o Bolsodória, eles estão percebendo que é bom eu me desgrudar do Bolsonaro, porque a rejeição dele é muito grande. Então, a partir do momento, imagina o Bolsonaro sai da presidência, todo mundo se desgruda dele e fala, tchau, esse cara aqui, ele é contagioso, ele é radioativo, não pode ficar perto dele. Eu vou falar bem mais sobre isso e outras revelações, mas antes, se inscreve no canal, de graça, é 1 segundo se inscrever no canal, ajuda muito. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro, não só eu, mas quase 150 mil pessoas aqui no canal, nós fazemos oposição todos os dias, então se inscreve, é um ato de oposição se inscrever no canal, porque a gente faz oposição. Também deixa o seu comentário, deixa a sua opinião sobre o Bolsonaro, e agora vamos falar sobre isso. Revelaram que em dezembro de 2018 o Queiroz foi chamado para depor. Lembra que o Queiroz foi chamado para depor? Ele não foi? Não foi. O Queiroz foi chamado para depor e instruíram os advogados. Para quem não sabe, o Queiroz tem a mesma advogada do Flávio Bolsonaro. É a mesma advogada, é a mesma pessoa. Então, o advogado do Queiroz e do Flávio Bolsonaro é o mesmo. Só para mostrar as ligações entre eles. Tá. O advogado ou advogada, acho que é advogada, ela instruiu o Queiroz a ir depor e a mais ou menos assumir toda a culpa, mas dizer que não tinha nada de errado. Ou seja, ele não ia sair como fujão, que ele foi depor, mas ele ia enrolar e ia, ao mesmo tempo, tirar o Flávio Bolsonaro do esquema das rachadinhas. Então, assim, se der alguma coisa no futuro, é só do Queiroz, tira o Flávio Bolsonaro disso. O Bolsonaro, Jair, não queria. O Jair Bolsonaro não queria que o Queiroz fosse depor. Ele falou, não, de jeito nenhum. Ele não pode depor. O que eles queriam era o seguinte, o Queiroz vai depor e aí depois eles confiam no STF. O STF vai paralisar essa investigação no futuro. O Bolsonaro disse não. O Queiroz não foi depor. Lembra disso? Começou, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz? Ele sumiu. Ele só apareceu depois do ano novo do ano passado, quando ele estava lá dançando no Albert Einstein, o hospital que ele pagou sabe-se lá com que dinheiro,
Bom, a gente sabe com que dinheiro, com o nosso dinheiro ele pagou aquele hospital, em dinheiro vivo, em malas de dinheiro ele pagou o hospital. E o Queiroz sumiu. Ele deu uma entrevista na SBT em que ele disse que comprava e vendia carros, que ele era um homem de negócios e tudo mais. Isso caiu por terra depois, porque ficou mais do que provado que ele nunca comprou e vendeu nenhum carro. Não comprou, não vendeu carro, não fez negócio, não tinha nada de Queiroz com carro. Aí depois ele mudou a versão, depois de uns meses, e ele disse que não, eu usava esse dinheiro da rachadinha, ou seja, os assessores do Flávio Bolsonaro me pagavam dinheiro e eu contratava outros assessores para ajudar no gabinete. E o Flávio Bolsonaro não sabia. Então imagina, assim, nas palavras do Queiroz, era uma zona o gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele tem lá 20 funcionários, sem que ele saiba, esses funcionários aceitaram dar parte dos salários, alguns dando até 90% dos salários, para o Fabrício Queiroz, e o Fabrício Queiroz contratava outras pessoas que ele nem sequer sabiam para ajudar. Então não faz sentido nenhum. O Queiroz não conseguiu explicar quem que ele estava contratando, a que preço, por quê, como é que esses funcionários aceitaram dar, você aceitar dar 90% do seu salário para o seu chefe contratar outra pessoa? Não faz sentido nenhum. Então, ele não explicou nada disso, e o Ministério Público foi investigando e viu. Mas quando o Bolsonaro disse para o Queiroz não ir ao depoimento, e aí ele confia no STF, ele confiou no STF para paralisar a investigação, e o STF fez realmente. Primeiro o Fux parou a investigação, porque o Flávio Bolsonaro tinha foro privilegiado. Aí ficou provado que não. Quando ele cometeu o crime, ele não tinha foro privilegiado ainda. Então, não pode paralisar a investigação. Aí voltou. Aí veio o Dias Toffoli, amiguinho do Bolsonaro. Também foi revelado ontem por que eles são amigos. Eles são amigos porque a advogada do PSL, que é amiga do Bolsonaro, é muito amiga do Dias Toffoli. E o Toffoli e o Bolsonaro se encontraram pela primeira vez numa viagem à Amazônia em 2001. Depois nunca mais falaram e aí viraram amigos. Agora eles são amigos. Aí o Dias Toffoli, realmente isso, para mim, protegeu o Flávio Bolsonaro. Ele parou a investigação ficou parada 5, 6 meses, graças ao Dias Toffoli. E aí depois, quando ele foi fazer o voto, as investigações com base em dados do COAF ficaram paradas com o Dias Toffoli. Então o STF ajudou o Bolsonaro. E depois, quando ele foi fazer o voto em novembro, para ver se voltava, em dezembro na verdade, para ver se voltava a investigação, o Dias Toffoli, ele deu o primeiro voto e ele votou, fez um voto assim que quase ninguém entendeu, ele votou pode, mas não pode, ficou um voto dúbio. E aí o STF, por 9 votos, nos 9 seguintes que votaram, falaram não, tem que continuar sim a investigação. Aí no fim, o Dias Toffoli até mudou o voto dele, que ficou feio, pegou mal, pegou muito, muito mal. Tá, então o Bolsonaro, ele obstrui a justiça, ele se põe no caminho de uma investigação, instruindo um suspeito a não ir depor, confiando na Suprema Corte, porque, a Suprema Corte vai parar isso tudo e isso não vai dar em nada. Olha só. Outra parte que foi revelada é que o Bolsonaro esteve a ponto de demitir o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro criticou a decisão do Dias Toffoli de parar essa investigação do Flávio Bolsonaro. O Sérgio Moro disse que não pode parar, tinha que ter continuado. Por quê? O Sérgio Moro não tinha nada, assim, contra o Flávio Bolsonaro e nada a favor da investigação, né? Que o Sérgio Moro queria perseguir o Flávio Bolsonaro. Não. Quando parou as investigações baseadas em dados do COAF, parou muita coisa da Lava Jato. E aí o Sérgio Moro, ele queria defender a Lava Jato. É isso, o Sérgio Moro, a agenda dele é assim, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Quem tiver no caminho que se dane, saiam todos do caminho. A Lava Jato tem que passar e atropelar tudo. Pois bem, ele quase foi demitido. O Bolsonaro falou, lembre, isso foi em agosto, o Bolsonaro falou para muita gente, tinha rumores que ele ia demitir o Moro, ele ia demitir o Moro, ele ia demitir. Então agora foi revelado que ele realmente ia demitir, mas o general Heleno, aquele que outro dia estava dando murrinhos na mesa, dizendo o Lula tem que ser preso, prisão perpétua pro Lula, tem um vídeo dele, também de agosto, dando murrinhos na mesa, dizendo o Lula tem que pegar prisão perpétua, general Heleno. Pois bem, o general Heleno, ele não gosta do Lula, porque ele foi líder da missão brasileira no Haiti, só para quem não sabe, ele foi líder da missão brasileira no Haiti e teve uma hora que o exército brasileiro foi pegar um líder lá de uma facção criminosa no Haiti e entraram na maior favela de Porto Príncipe, que é a capital, e mataram mais de 30 pessoas. E aí o Lula ficou sabendo e na hora tirou o general Heleno do comando, falou, não, sai, porra, o que vocês estão fazendo? Os caras já são pobres,
está matando um monte, matou mulher, matou criança, matou um monte de inocente para pegar um bandido. E aí o Lula falou, não é assim que se faz não, nós não somos os americanos que entram lá e matam todo mundo. É missão de paz, não é missão de guerra. Aí o general Heleno, desde então, isso foi em 2005, 2006, desde então ele odeia o Lula, é isso. E aí o general Heleno, ele convenceu o Bolsonaro a não demitir o Sérgio Moro. Veja bem, olha só, para proteger o filho Flávio, a confusão que o Bolsonaro está arrumando. Ele ia demitir o Moro, ele ia rachar completamente. O general Heleno falou para ele, acaba o seu governo se você demitir o Moro. Ele ia rachar completamente, ele comete o crime de obstrução de justiça, ele ia rachar o seu governo demitindo o Sérgio Moro e, pior, ele ia ficar completamente nas mãos do STF. O STF que no fim mostrou que não, continua a investigação. E, veja bem, isso tudo foi em agosto que ele ia demitir o Sérgio Moro. Naquela época estavam as queimadas da Amazônia. Isso foi antes de aparecer o escândalo da Casa 58, da Marielle. Isso foi antes de aparecer essas novas revelações do Carlos Bolsonaro. Foi antes do Carlos Bolsonaro ser enquadrado como chefe de organização criminosa. Foi antes de muita coisa. Foi antes de começar outra investigação. Tem uma investigação da rachadinha do Carlos Bolsonaro. Essa investigação está sob sigilo. Ninguém sabe, mas está andando. Tanto é que a ex-esposa do Jair Bolsonaro vai depor ainda esse mês, ainda em janeiro. Ela já foi chamada, convocada a depor. A gente tem que ver, o Bolsonaro vai mandar ela no ir também? Outro crime de obstrução de justiça? Ou ela vai poder ir? A gente tem que ver. Mas eu estarei aqui denunciando. Não se preocupem. E nós vamos compartilhar isso para que todo mundo saiba da verdade. E o que acontece é isso. O Bolsonaro está cada dia pior. O Sérgio Moro, quando ele soube que estava para ser demitido, ele resolveu mostrar fidelidade. Como ele mostrou fidelidade? Quando saiu aquele escândalo da Casa 58, o Sérgio Moro agiu como advogado do Bolsonaro. Ele, já na hora, ele enquadrou o porteiro, mandou o porteiro depor para a Polícia Federal dele e fez o porteiro mudar o depoimento. Um porteiro que tinha escrito lá que o carro do assassino da Marielle ia para a Casa 58, ele escreveu isso antes do assassinato, o porteiro não tinha bola de cristal para ver, nossa, esse aqui é o assassino. Não tinha. Ele escreveu lá Casa 58. Ele mudou o depoimento porque a Polícia Federal do Sérgio Moro mandou. O Sérgio Moro, agora a Polícia Federal está fechando uma delação contra o Witzel. Por quê? Porque o Witzel é que está investigando o caso Marielle e o caso do Carlos Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Não é ele que está investigando, mas é o Ministério Público. E quem disser que o governador não tem influência no Ministério Público ganha um prêmio de ingênuo do ano. Tem que ser muito, mas muito ingênuo. É só ver o Ministério Público lá de Minas Gerais, ver se alguém investiga o Aécio Neves, que foi governador por tanto tempo. Não investigam, não dá nunca em nada, porque eles têm sim influência. Só ver se o Ministério Público de São Paulo investiga o Geraldo Alckmin ou José Serra. Não dá em nada, eles têm influência sim. Então, se o governador quiser, ele para a investigação, ele muda o procurador de lugar, ou ele coloca alguém que vai para investigar mesmo. Eles têm influência. Infelizmente, esse é o Brasil. E agora o Sérgio Moro está indo atacar o Witzel, ele está mostrando fidelidade ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro quer o Sérgio Moro como vice dele, mas o Sérgio Moro, ele sabe que se o Bolsonaro continua derretendo e o Sérgio Moro continua nessa, ele tem apoio total da Globo, o Sérgio Moro vai acabar sendo candidato em 2022, o candidato da Globo. O próprio Bolsonaro admitiu numa live faz uns tempos, falou, se o Sérgio Moro for presidente, o Brasil estará em boas mãos. Quem falou isso não fui eu, foi o Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está cada vez mais, ele vê que ele está derretendo, admitindo que o Sérgio Moro pode ganhar a presidência em 2022 mesmo contra ele mesmo. Ele já sabe disso, ele não é cego. Vamos ver quais são os próximos capítulos. Eu acredito que 2020, esse ano, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro vai ter um choque. A não ser que a disfarçatez do Sérgio Moro seja muito grande. Mas o Bolsonaro derretendo, o Sérgio Moro vai ter que fazer o que eu falei no começo do vídeo, o que o Dória já fez, o que o Witzel já fez, o que tantos outros já fizeram. Ele vai ter que descolar do Bolsonaro e falar, esse cara aqui, ele é radioativo, eu não posso ficar perto dele, porque se eu ficar com a minha imagem perto dele, eu vou começar a perder popularidade. E isso o Sérgio Moro não quer. Ele é muito vaidoso, ele não quer perder popularidade. Ele vai ter que se desgrudar do Bolsonaro. Em algum momento vai ter o choque Moro e Bolsonaro em 2020. Vamos só esperar para ver. E eu espero na briga entre os dois, quando começar a se acirrar mais,
Eu torço pra briga, eu torço pra que seja uma explosão muito grande e os dois se ferrem. E você torce por quê? Comenta aí, curte o vídeo e se inscreve no canal, é de graça. Falou!